O texto nos diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É hoje que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Meus irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, quando eu estava buscando falar o que seria trazido nesta noite junto aos irmãos, a palavra que veio no meu coração é um Natal extraordinário. O Natal, ele por si só já é extraordinário. É quando nós nos alegramos e nos regozijamos pela companhia da família. Quando todos nós estamos juntos e nos alegramos por um momento de reconciliação, por um momento de matar saudades, de estar junto das pessoas que nós amamos. Por si só, ele já se mostra extraordinário. É nesse momento que nós trocamos presentes, não é? São momentos que mexem com o nosso coração. Verdade é que de um ano para o outro, às vezes, nascem novas pessoas nas famílias e nós nos alegramos. Às vezes, perdemos. E a pessoa que nós tanto amamos, talvez não vai estar conosco naquele Natal. É um Natal de surpresas. Mas ele se torna extraordinário muito mais do que por este momento. Ele se torna extraordinário por causa da promessa. Por que por causa da promessa? Porque quando nós abrimos as Escrituras Sagradas e lemos os primeiros versos, aonde nos fala da criação de todas as coisas, como Deus trouxe todas elas à existência, nós nos maravilhamos pelos feitos de Deus, nós nos alegramos quando Deus faz o homem e a mulher e coloca no jardim, o jardim que Deus criou para que eles ali cultivassem, vivessem e trouxessem diante de Deus a apresentação do jardim, de certa forma, pois Adão foi colocado no jardim para poder gerir o jardim que Deus havia plantado, até então que Adão cai. Ele e sua esposa, separados de Deus, foram por causa do pecado, e o pecado traz a morte. Mas ele é extraordinário porque nesse momento de queda, de tristeza, de dor, Deus se apresenta ali no capítulo 3, no verso 15, dizendo que da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Está naquele primeiro momento sendo instituído, ou como nós chamamos de proto-evangelho, trazendo para o nosso conhecimento o nascimento daquele que há de reconciliar o homem com Deus. O Natal é extraordinário por causa da promessa, porque naquele momento a palavra de Deus para o homem é que se ele pecasse, certamente morreria. Entretanto, Deus, em sua longanimidade, bondade e misericórdia, permitiu que o homem seguisse adiante, que ele crescesse, desenvolvesse, gerasse filhos. E dentro
deste pensamento da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Neste pensamento, o que se diz é que, através da semente da mulher, o homem voltaria e seria reconciliado com Deus e estaria novamente com Deus para toda a eternidade. A Bíblia não vai dizer para nós que Adão creu, que Eva creu, mas vai falar para nós que Eva, ao ter o seu primeiro filho, ela diz: alcancei do Senhor um filho varão. Ou em outras traduções, o Senhor me concedeu um filho varão. E essa palavra concedido tem a ver com o nome de Caim. E é essa realidade de promessa que traz a verdade para nós, que eles creram, pois eles aguardavam a manifestação daquele que haveria de reconciliá-los com Deus. Meus irmãos, Adão e Eva foram os únicos dois exemplares da humanidade que experimentaram o antes da queda e o depois da queda. Quando nós gostamos de estar com alguém, quando nós gostamos de fazer algo, nós primamos por isso, não primamos? Nós nos desejamos estar entre os queridos. O Natal não faz com que nós esperemos que a família toda se reúna e todo mundo compra presente para todo mundo, se alegra por essa comunhão. Nós nos alegramos por isso, por essa oportunidade de comunhão, de reconciliação, de estar junto novamente. E acredito que o pensamento de Adão, naquele momento da promessa de Deus, é olhar de novo para o jardim, pensando consigo: eu vou voltar. Ele aspirava a voltar ao jardim. Com certeza, o pensamento de Adão era de comungar novamente com Deus na mesma comunhão que ele tinha quando estava no jardim. Quantas vezes nós não nos pegamos, às vezes, lembrando de alguém que nós amamos que não está mais conosco? Quantas vezes nós não passamos lembrando ou imaginando certo lugar aonde nós gostamos de ter ido? Não é? E acredito que cada um de nós, se nós formos levantar aqui dentro do nosso baú os nossos sentimentos, nós vamos encontrar encontrarmos locais que desejaríamos estar ali novamente. E eu tenho certeza que o pensamento de Adão era voltar ao jardim. Porque no jardim não tinha cardos e abrolhos, a terra não era pesada para poder plantar, tudo estava sem dor. E o melhor de tudo, no virar do dia, o Senhor se encontrava com o homem. Imagine, irmãos, o primeiro dia fora do jardim, e o Senhor não veio, porque o pecado do homem faz separação entre Deus e o homem. Adão, com certeza, ele olhava para o jardim e aspirava estar no jardim, ele desejava estar no jardim, ele queria estar lá novamente, mas ele creu, ele sabia que ele estaria, pois Deus havia dito: olha, da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente, você será reconciliado, será trazido de volta e estará comigo para toda a eternidade. Acredito que os 965 anos de Adão devem ter sido difícil. Quando você mira aquilo que você tanto aspira. Nasceu Abel, não foi em Caim, não foi em Abel, não foi em Sete, mas esses homens, a palavra de Deus diz que eles creram, e eles viram aquilo que eles esperavam. A promessa, ela é extraordinária, pois ela continua. Mas o homem cresce, multiplica, e a maldade do homem também multiplica. A terra é infestada desta maldade, pois o solo em que o homem foi lançado foi amaldiçoado por causa do seu pecado. Essa era a realidade.
Mas havia uma esperança, uma semente da mulher, aquela que crescia, desenvolvia a partir de Sete. Deus não deixou que a semente da mulher morresse, perecesse com a morte de Abel, e trouxe Sete, e ela continuou. Quando nasce Noé, o pai de Noé diz: vamos colocar nele o nome de Noé, que significa consolação, pois ele nos consolará das nossas fadigas. Ainda que a palavra não mostre isso, mas o pensamento, que é a estrutura que envolve tudo isso, aponta para uma única coisa, para uma promessa que foi feita de que o homem estará com Deus para toda a eternidade. Já se desfez Adão e muitos outros homens também, entretanto a promessa permanece, ela segue, e a esperança ainda continua viva. Ainda que a terra me dê toda a aflição, esse virá e nos consolará. Era o pensamento no nascimento de Noé, aguardando todos eles por aquele que haveria de vir. Mas a palavra de Deus fala que essas duas sementes caminhariam separado, e chega um dado momento que os filhos de Deus veem as filhas das mulheres, se unem a elas e faz o que é mal diante de Deus, e a multiplicação da maldade enche toda a terra. Deus chama Noé e fala: olha, vou fazer um dilúvio, vai vir água sobre a terra, vou destruir toda a população, porque é maldoso o coração do homem, não mais contenderá o meu espírito com o homem, por isso o aniquilarei sobre a face da terra. E a palavra diz que Noé alcançou graça diante de Deus. Deus assim o fez. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e da semente de Sem nasceu Abraão. Ainda que o tempo passa, o Natal é extraordinário, porque a promessa é extraordinária. Ela é extraordinária. Disse Deus a Abraão: Abraão, vem, me segue, e eu hei de te abençoar, e em ti serão benditas todas as nações da terra. A promessa é extraordinária porque ela atravessa os séculos, atravessa as barreiras. Não existe raça, não existe cor, o que existe é graça. E então Deus diz isso a Abraão, e Abraão fala: como será? Eu não tenho filho. E o Senhor lhe prometeu dar um filho, e Deus lhe deu um filho, e a promessa permanece. Gênesis 12, ali no verso 3: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Depois nós vamos ter em Gênesis 27, quando de Isaque nasce a Jacó, e Deus chama a Jacó. Jacó vai diante da graça de Deus, e Deus fala para ele: olha, em ti serão benditas todas as nações da terra. A mesma palavra dita a Abraão, essa promessa extraordinária começa a atravessar séculos, e dentro desses séculos, ainda que parece, por causa do pecado, fenecer, ela permanece, ela é extraordinária. Isso faz o Natal ser extraordinário. Então a promessa é feita a Abraão, a Jacó, a Isaque, a Jacó. Essa mesma promessa chega a Davi, e a Davi ele escreve esperando que se cumpra aquilo que o povo espera, e chega nos profetas. Como nessa noite nós acabamos de ler o que escrito estava, eu falei: pô, esse pessoal está falando toda a minha mensagem hoje. Quando Deus então diz para o profeta Isaías, o que é chamado de profeta messiânico, como foi falado pelo nosso irmão Marcos, ali no capítulo de número 7, e isso será por sinal: uma virgem dará à luz a um filho, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E ela permanece seguindo adiante, conforme nós vemos no livro de Isaías, ainda no capítulo de número 9. O Natal é extraordinário em sua promessa, uma promessa que atravessa os séculos, que não morre, que não fenece, mas permanece até que se cumpra conforme a vontade de Deus.
O Natal, ele é extraordinário, não somente pela promessa, mas também pelo cumprimento. Porque nós, quando olhamos para aquilo que o texto nos diz, nós encontramos aqui no capítulo de número 2 de Lucas, e aqui nesse contexto nós podemos começar analisando o que o texto nos diz: glória a Deus nas mais altas alturas. Por que glórias a Deus? Porque Deus é o Criador de todas as coisas, fez todas elas conforme a sua vontade, conforme João capítulo 1, de tudo que foi feito, sem Ele nada se fez. Ainda que pecamos contra Ele, ainda que erramos em nosso caminhar, a sua misericórdia foi adiante, a sua graça nos protegeu, nos dando nele a oportunidade de voltarmos à eternidade com Ele. O texto fala: glória a Deus nas maiores alturas, porque Deus é digno de toda honra e de toda glória. Glória a Deus nas maiores alturas, porque tudo quanto Ele havia dito se cumpriu conforme dito estava, e agora nós estamos aqui em Belém, conforme escreveu o profeta: e tu, Belém Efratas, não será a menor das cidades, pois de ti nascerá aquele que regerá e subirá ao trono de Davi. Aqui o texto está falando para nós justamente a respeito do cumprimento dessa promessa, de tudo quanto Deus havia dito desde lá do passado, ou tudo quanto Ele já havia promovido desde a eternidade, que seria conforme a sua vontade. Glória a Deus nas alturas. Não temos nada a dizer, não existe palavra que vai expressar melhor a verdade daquilo que Deus estava fazendo. Aquilo que havia sido por Deus em sua soberania determinado, agora no tempo e no espaço se cumpria. Somente pela presença de Deus pode haver perfeita paz. E naquele momento, era um momento de perfeita paz, porque o príncipe da paz havia acabado de nascer. Só há verdadeira paz quando nós estamos na presença de Deus. E não somente isso, nós vemos aqui o cumprimento extraordinário, porque Ele é extraordinário naquilo que Deus disse. Tudo quanto foi falado, conforme foi falado e apresentado, se cumpriu. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 4 de Gálatas 4:4, que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Na plenitude do tempo, Deus cumpriu aquilo que havia planejado. Na plenitude do tempo se cumpria aquilo que Deus havia falado, para que nós, através dele, do Senhor Jesus, fôssemos com Ele reconciliados. O Natal, ele é extraordinário neste cumprimento. Uma mulher virgem pode dar luz a um filho que ainda não teve contato com seu marido? Mas o anjo se apresentou aonde estava Maria e disse a ela: bem-aventurada é tu entre as mulheres, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o texto nos mostra que ele então a envolveria, a tomaria, e ela então daria a luz ao Filho de Deus, e esse seria chamado o Filho do Altíssimo. O Natal, ele é extraordinário na promessa, mas ele é extraordinário, fora do comum, incomum no seu cumprimento, porque até mesmo o nascimento é feito de forma diferente daquilo que comumente se vê, porque para Deus não há impossível. Pois Maria fala para o anjo: como será isso, pois, que não conheço o homem? E então o anjo diz a ela: haveria coisa impossível para Deus? E assim, meus irmãos, nós vemos dentro do contexto que o Natal é extraordinário por si só. Não foi anunciado pelos movimentos da terra, e nem tampouco houve festas e comemorações. Contudo, houve júbilo nos céus pelo cumprimento da promessa. Esse foi o momento mais importante de toda a humanidade, pois Deus se fez homem para reconciliar consigo o homem que estava caído. O Natal, ele é extraordinário em seu objetivo. Por quê, meus irmãos? Porque nós não tínhamos esperança de vida. Hoje nós cantamos, falamos que Deus enviou o seu Filho para morrer por mim, mas nós estávamos no mundo sem Deus, não tínhamos esperança alguma de salvação.
Não havia para nós em nenhum momento reconciliação, até porque nós não éramos povo de Deus, não éramos da semente de Sem escolhida por Deus, não fomos levantados da semente de Abraão, que foi o amigo de Deus. Mas a palavra de Deus para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então nós agora estamos dentro desta promessa, dentro deste cumprimento, nós estamos dentro do objetivo, pois Cristo Jesus se fez carne para morrer a morte que convinha a nós lá no Éden, e nos dá agora a liberdade pelo seu Espírito de podermos olhar para as coisas celestiais e desejarmos as coisas celestiais, entendermos como elas são, pois elas se revelam a nós pelo Espírito Santo de Deus. Talvez o pensamento de alguns pode ser: olha, Adão, ele viveu, ele sentiu, ele talvez sentado do lado de fora do jardim desejasse voltar, porque ele experimentou o que é estar com Deus, a completude de Deus no virar do dia, e o que não é estar com Deus. Mas e eu? Mas a Bíblia nos revela que o mesmo Espírito que levou estes a crer, nos levou também a crer. E é o Espírito Santo de Deus que faz com que nós desejemos as coisas espirituais, desejemos estar na presença de Deus e servirmos a Deus com alegria. Então o Natal se torna extraordinário pela promessa, se torna extraordinário pelo cumprimento, se torna extraordinário pelo objetivo, pois o objetivo traçado e mostrado é que em Cristo Jesus todos nós fôssemos reconciliados e trazidos de volta a casa. Todos nós pudéssemos experimentar da completude de Deus, entendermos a vontade de Deus e ser trazidos de volta à presença do Senhor. Adão, ele aspirou estar com Deus novamente e viver com Deus na comunhão da sua eternidade. E essa era a inspiração que ele tinha para levar o seu culto a Deus. Quando nós aspiramos estar com Deus, desejamos estar na sua presença. Isso nos inspira a vir, a buscar, a adorar o seu nome. Quando nós olhamos para este tempo, antigamente, não como hoje, hoje as pessoas esperam chegar o ano novo para fazer projetos e desejar um ao outro: olha, feliz ano novo, que você tenha bons projetos. Mas o projeto para a igreja é o maior projeto que existe, é o maior objetivo, é a eternidade com Cristo. E se nós aspiramos às coisas espirituais, a nossa inspiração é satisfazer a vontade de Deus, é estar na presença de Deus, é de nos alegrarmos na presença de Deus. Não é esperar passar o ano e aspirarmos por um ano bom, desejando que neste ano nós tenhamos momentos bons. Nós precisamos aspirar às coisas de Deus para estar na presença de Deus, porque por Ele seremos inspirados a continuar a nossa caminhada. Mas se nós perdermos a alegria, se nós perdermos o foco e a direção, e não aspirarmos coisa alguma, o que faremos? O que seremos? Se eu não tenho objetivo, então o que eu vou buscar? Mas o Natal é extraordinário em seu objetivo, e o objetivo dele é reconciliar o homem com Deus. E o que é reconciliado com Deus, ele não pode perder o seu objetivo. Se o nosso objetivo estiver neste mundo caído e quebrado por causa do pecado, nós vamos ambicionar coisas como do tipo a casa, o carro, porque o nosso foco está aqui. As nossas alegrias, elas estão aqui. O nosso prazer são nas coisas passageiras. Mas quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé e aspiramos estar em sua presença, e na sua presença nós nos alegramos, nós temos inspiração para orar. Porque quando nós estamos orando, nós estamos falando com aquele com quem nós queremos estar. Quando você quer falar com alguém que você ama, você não liga. E às vezes quando a pessoa atende, ou quando a pessoa te atende: nossa, que beleza, você me ligou,
Eu pensei em você hoje pela manhã. Nossa, eu fiquei tão feliz em ouvir a tua voz, em ver a tua foto hoje. Não é assim? A gente não sente essas alegrias quando nós encontramos, ou nós vislumbramos encontrar, ou alguém nos liga quando a gente menos espera. Quando vai chegando o Natal e a família vai se reunir, todos são recebidos de braços abertos, porque nós desejamos estar com quem nós amamos. A nossa inspiração tem que ser a mesma de Adão. O mesmo Espírito que atuou em Adão para que Adão cresça, que atuou em Abraão para que se tornasse amigo de Deus e cresce ele, e a Bíblia diz: ele creu. Jacó, todos esses aspiraram e viram. No livro de Hebreus fala o seguinte para nós: que todos estes homens desejaram uma pátria superior, pelo que Deus não se envergonha de dizer que Ele é o seu Deus. Que o nosso Natal, ele possa ter o foco certo. Eu tenho certeza, eu tenho conversado com muitos irmãos, muitos hoje não estão aqui, mas eu tenho conversado e nós temos falado a respeito das lutas, das provações, das dificuldades. E muitas vezes essas lutas, essas provações, dificuldades, elas se tornam tão grandes. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos perdendo foco daquilo que nós devemos desejar. Se o nosso foco, a nossa aspiração está naquele que nos chamou da morte para a vida, se nós estamos olhando para Deus e desejamos estar com Deus, então nós vamos ser inspirados pelo Espírito Santo de Deus a orarmos. Igual você pega o telefone e fala: olha, estava querendo falar contigo, te amo tanto, que saudade de você. Você vai dobrar seu dia e vai dizer: Senhor, como é bom estar na tua presença. Sabe aquele meu problema, Senhor? O negócio está complicado aqui em casa. Mas põe a tua mão naquele negócio. Põe a tua mão naquele negócio. E às vezes você estende um pouco mais. Quem já ficou mais de 1 hora no telefone com alguém aqui? Já ficou? Já ficou, Romildo? Não é bom ficar quando a gente gosta? Quando a gente estava namorando, eu falava para ele: desliga você. Ela falava: não desliga você. E nós ficávamos mesmo, às vezes a gente desligava. Já passou por isso, Evelyn? Não? Já passou, Soraya? É quando você vai levantar do joelho do chão e falar: Jesus, eu não estou querendo sair da tua presença, eu estou querendo orar mais. É a inspiração, é a inspiração que traz o brilho nos olhos. Então que nós tenhamos inspiração por causa deste objetivo de estarmos com Ele no céu. Que nós gastemos o nosso tempo na presença do Senhor, porque nós aspiramos não pelas coisas grandes deste mundo. Paulo escreve: não vos aspirai por coisas grandes, acomodai-vos com as humildes. Mas ele está olhando para nós lá em Colossenses 3, dizendo: buscai as coisas do alto e não as coisas da terra. Buscai as coisas onde Cristo está assentado à destra de Deus. Porque o nosso tempo aqui, meu irmão, minha irmã, passa tão rapidamente, e nós às vezes ficamos tão atribulados com as coisas deste mundo, entramos em tédio, tristeza, angústia, depressão, ansiedade, porque queremos estar envolvidos com essas coisas, mas nós somos chamados para as coisas que são maiores do que essas. Nós somos chamados para estar com Ele na eternidade, nós somos chamados para viver com Ele a eternidade, e precisamos olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Paulo vai dizer: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alto da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Que vocação é essa? É a salvação, é a vida eterna, é de volta no jardim. E só quem esteve no jardim vai compreender como é bom estar no jardim. Pastor, eu não tive, mas o mesmo Espírito que atuou no passado atua em nós para desejarmos estar lá. Porque a palavra de Deus nos fala que esse Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Natal é extraordinário no objetivo, porque o objetivo do Natal é te reconciliar com Deus, é te colocar aceitável diante dele.
é não perder tempo com o mundo caído e quebrado pelo pecado. E tudo que há em você vai concorrer justamente para esse fim. O que você sabe fazer, meu irmão? Eu sei cantar. Então você vai cantar para Jesus. É interessante, isso muda. E eu falo porque a gente vai vivendo numa circunstâncias que hoje se tornou normal entre nós. Por que não cantarmos uma música que eu acho bonita, cantarmos isso, cantarmos aquilo? É legal. Mas eu falo que quando você muda o foco. Hoje eu saí para falar com Deus e falei: Jesus, vira a chave. Eu quero virar a chave. A chave da aspiração, da inspiração, de entender o que o Senhor tem para mim, de entender o que o Senhor tem para a igreja em União de Vila Nova, o que o Senhor tem para cada um de nós, ao ponto de nós olharmos para Ele e compreendermos o chamado que temos nele. E é esse chamado que me traz aqui, é que vai me inspirar. Está difícil a luta, mas eu vou estar lá. Olha, está complicado o meu lado, mas eu vou estar lá, Jesus. Porque bom é estar na presença do Senhor e aprender no seu templo. Eu vou estar lá, Jesus. Nós fazemos muitas coisas. Esses dias eu comentava com uma pessoa que eu visitava, e eu dizia o seguinte: se o seu filho ficar doente, o médico que atende aquela doença atende uma vez por mês. Na quarta-feira, 3 horas da manhã, já tem 300 pessoas na fila. Quando é que você vai chegar lá? Aí a pessoa me respondeu: pastor, eu vou montar a barraca lá. Eu falei: para você ver, pelas coisas naturais nós desdobramos, a madrugada vira dia, nós não medimos esforços, mas nós não entendemos as espirituais, pois se nós as compreendêssemos, jamais sairíamos da presença do Senhor, porque nós estamos tratando de eternidade. E como essas coisas não estão assim, olha, diante dos nossos olhos, nós deixamos passar desapercebido. Mas o Natal, meus irmãos, ele é extraordinário na promessa, ele é extraordinário no cumprimento, pois cumpre de uma forma fora do comum o Filho que nasceu de uma virgem, para substituir o homem na morte, para que através do seu sacrifício nós nele fôssemos reconciliados. O Natal é extraordinário no objetivo, pois esse objetivo do Natal é reconciliar você com Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça, que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria, e que aspiremos as coisas que são do alto, que desejemos estar na presença do Senhor, e que pensemos: eu preciso estar lá. Que sejamos inspirados a estar na presença de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê graça em Cristo Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.